O indivíduo de temperamento colérico é muito ativo. Por ele ter uma forte energia física e mental, ele é muito produtivo, engajado nas atividades que ele executa no trabalho. É aquele indivíduo com uma forte habilidade de liderança, que diante de uma oportunidade vai arregaçar as mangas e vai fazer acontecer, porque esse é um temperamento muito voltado para a ação, para a execução. Então é um temperamento muito prestativo, que gosta muito de se envolver, de ajudar, de colocar a mão na massa, é aquela pessoa que assume a responsabilidade para si. A resposta do temperamento colérico diante de um estímulo recebido é muito rápida, intensa, imediata. É aquele temperamento bateu-levou. Diante de uma ofensa, de uma mágoa, o colérico ele fica com essa marca por muito tempo. Ele sente fortemente aquela ofensa e pode ter uma dificuldade maior de perdoar, justamente porque ele compartilha do elemento seco. Se você ainda não sabe o que é o elemento seco, úmido, é só voltar alguns posts onde eu explico sobre isso. A fala do colérico é muito franca, honesta, objetiva, é aquela pessoa que fala sem rodeios, de forma muito direta. Essa comunicação dele muitas vezes pode ser mal interpretada pelos outros porque é recebido como uma fala ríspida, com arrogância, de forma muito seca. E muitas vezes a intenção do colérico nem é essa, mas por conta de ele ser muito direto, é a maneira que a outra pessoa recebe aquela informação. Duas fraquezas desse temperamento tendem a ser a raiva e o orgulho. O colérico ele tem uma baixa tolerância à frustração, então é um temperamento que se ira mais facilmente. Quanto ao orgulho, muito disso se deve a esse senso de independência que o colérico tem, também devido à sagacidade e o alto potencial dele de alcançar os seus objetivos. O colérico é um temperamento muito determinado, essa sem dúvida é uma qualidade muito notável dele. É aquela pessoa que, quando traça uma meta, um objetivo, não desiste até que alcança. E muitas vezes, diante de dificuldades que ele encontra no caminho, ele não desanima, é um temperamento muito resiliente. Na verdade, as adversidades podem dar a ele um senso ainda maior de superação e de querer alcançar aquele fim desejado. O colérico também é um temperamento muito leal. Essa lealdade se manifesta nos relacionamentos dele, no trabalho dele, nos projetos que ele se engaja e também diante daquilo que ele acredita. O colérico ele tem um forte senso de compromisso e responsabilidade, e por isso que ele tem essa característica forte da lealdade. Nos relacionamentos ele é muito protetor, é aquele que defende os seus, que apoia, que motiva, que dá aquele empurrão muitas vezes para as pessoas também atingirem os objetivos delas. Quanto à extroversão do colérico, ele tende a ser extrovertido, embora também existam coléricos introvertidos. Ele não é tão extrovertido quanto um sanguíneo, por exemplo, mas ele tem essa característica de se envolver ativamente com o mundo externo e de ser uma pessoa envolvente, comunicativa, expansiva e que, como eu mencionei, tem essa tendência de buscar liderança. Quando ele está inserido num ambiente, ele tem a tendência de dominar, de se envolver, de se engajar. Então, muito da extroversão do colérico se manifesta dessa forma. O colérico ele está sempre com muita pressa. É um temperamento muito cheio de energia, dinâmico, rápido, e devido a essa característica dele, falta nele aquele olhar de apreciar a vida, de simplesmente parar e contemplar mais. Então, por exemplo, enquanto um melancólico iria passar por uma flor, iria admirar ela, fazer uma foto dela, cheirar para sentir o aroma, o colérico é aquele que ia fazer algo prático em relação a ela, por exemplo, uma poda, retirar as ervas daninhas ou algo do tipo. No colérico se observa a virtude da fortaleza, que se manifesta na coragem dele e também na magnanimidade, que consiste em aquilo que é grande. Então, o colérico ele não tem medo dos custos de se esforçar e de se empreender, de se engajar
naquilo que é custoso, difícil, seja uma tarefa ou um ideal. Eu gosto de um trecho do livro A Conquista das Virtudes, onde diz o seguinte sobre esse traço do colérico: a magnanimidade é a força que nos move a sair de nós mesmos a fim de nos prepararmos para empreender obras valiosas em benefício de todos. Então, o colérico é aquele que se envolve em metas grandes, que tem essa característica da generosidade, de não medir esforços para servir o outro, para sair dele mesmo e se esforçar, mesmo que aquele fim seja difícil, árduo e custoso. Então, esse é um resumo do temperamento colérico. Particularmente, é um temperamento que eu admiro muito. Muitas pessoas da minha família são coléricas e eu acho que é um temperamento com potencial muito grande de alcançar os objetivos, de fazer grandes feitos. Inclusive, é o temperamento do apóstolo Paulo da Bíblia, que foi, se não o maior, um dos maiores apóstolos de todos os tempos, que fez grandes feitos pela obra de Deus. Então é isso, se você tiver alguma dúvida a respeito, é só deixar aqui nos comentários e me siga também na rede vizinha para acompanhar também o meu trabalho por lá.